Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 17, que fala assim. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique lá do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se a monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado, para ir buscá-las. Se eu disser a ele, olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem, e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que neste caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele, as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quando a promessa que fizermos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará e cumprirá a cumpri-la para sempre. Somente até aqui, do 17 ao 23. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Jonatas era filho de Saul, ok? Mas era o melhor amigo de Davi. Então, Jonatas, ele se via numa situação, vamos botar ali, delicada, aos olhos de qualquer um. Porque ele era o melhor amigo de Davi, ao mesmo tempo filho de Saul, e era contra o que o pai estava fazendo com Davi. E era a favor de Davi. Entende? Então aqui, Davi estava tão apavorado com a perseguição de Saul contra ele, que ele estava começando a duvidar de Jonatas, da amizade que eles tinham. Só que se você pegar para ler aqui o capítulo 20, você vai ver que Jonatas estava mostrando para Davi que independente de quem o pai dele estava, independente do que o pai dele estava fazendo, Saul estava fazendo, ou do que ele era, a amizade dele não estava sendo abalada. Entende? Então ele estava falando aqui justamente isso. Se ele atirasse uma flecha e desse um comando, era para Davi sair do esconderijo porque poderia confiar nele. Mas se ele atirasse uma flecha e desse um outro comando, era para ele fugir, ou seja, ele estava sendo leal à amizade, ao carinho e ao respeito que ele tinha por Davi. Estava mostrando para Davi, você não precisa desconfiar de todo mundo, você pode confiar em mim. Entende? Por quê? Porque Davi estava vindo de um histórico de relacionamentos tóxicos. Por mais que ele tentasse ser uma boa pessoa, Saul estava na cola dele, para querer destruí-lo, para querer matá-lo. Então, sem ele perceber, ele estava envolto num relacionamento tóxico, a qual ele tinha que ficar em alerta 24 horas. Entende? Para poder se defender daquelas situações que estavam acontecendo com ele. Porque vira e mexe, se você pegar para ler aqui, você vai ver que Saul tentava contra a vida de Davi. Davi estava tocando a harpa, Saul lançava o dardo. Davi estava na guerra, Saul mandava fazer alguma coisa com ele. Davi estava dormindo, Saul mandava buscar dentro de casa. Entende? Então, o tempo todo, Davi tinha que ficar em alerta, para não ser morto. Isso é um relacionamento tóxico. Entende? Seja relacionamento de qualquer nível, seja de amizade, seja afetivo, seja profissional, seja qualquer nível. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Deus trará para a sua vida um Jonatas. Entende? Deus trará para perto de você uma pessoa para andar junto contigo, para ser fiel e leal a ti. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que some, que multiplique, que não divida e nem subtraia. Eu não sei qual foi o tipo de relacionamento tóxico que você teve na sua vida, ou no decorrer da sua vida, que gerou em você um trauma.
Só que Deus está aqui me usando para te falar, o Jonatas que ele vai trazer, você pode confiar nele, porque é Deus que está trazendo. Entende? Então o Jonatas que vai entrar na sua vida, para agregar na sua vida, para somar na sua vida, ele está vindo para te ajudar, para te auxiliar, para ser parceiro, para ser parceira. Você não vai precisar mais viver 24 horas com a sua ligado, né? Para você não ser morto, para você não ser agredido, para você não ser, enfim, para você não sofrer o mal sobre ti. Então a pessoa que Deus está trazendo para a sua vida, ela vai somar com você, ela vai te ajudar, ela vai ser leal a ti, ela vai ser fiel a ti, ela vai te proteger. Entende? Deus está trazendo alguém para andar junto contigo. Eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você passou tóxico, ok? Se foi afetivo, se foi profissional, se foi de amizade. Mas a pessoa que está chegando na sua vida, ela está chegando para somar, ela está chegando para ser sua amiga verdadeira, entende? Ela está chegando para poder ser leal a ti, para poder ser fiel a ti, para andar junto contigo. Ela está chegando como se ela fosse uma amiga de Deus sendo enviada para a sua vida, para acrescentar e para somar. Então, o que Deus quer que você entenda isso aqui? Quando essa pessoa chegar na sua vida, não exclua ela da sua vida. Não haja no modo defesa, porque nem todas as pessoas vêm para nos agredir, nem todas as pessoas vêm para nos machucar. Nem todas as pessoas vêm para ter conosco algum relacionamento tóxico que faça a gente desconfiar de todos e de todos. Entende? A gente precisa entender que os dedos das mãos não são iguais. O que isso quer dizer? Que as pessoas são diferentes. E que a gente não pode colocar relacionamentos antigos que tivemos como base certa e ponto de referência para o que está por vir. Você passou por todo um processo com Deus de desconstrução da sua velha criatura. O que isso quer dizer relacionado a essa situação? Que tudo que foi construído dentro de você, de traumas e feridas que você tinha, já estão curados. Então você tem que tirar da sua mente os resquícios que ainda ficou do seu passado, para você aceitar o que Deus está trazendo. Entende? Deus já curou você, já libertou você do mal que te assolava. Ou seja, o cativeiro que você se encontrava não existe mais. Você está livre. Então, a sua mente precisa estar de acordo com o que Deus fez na sua vida. E a gente só consegue colocar em prática o que Deus fez a gente ser liberto, ok? Mediante o momento que a gente aceita querer colocar em prática. Então, quando Deus trouxer para a sua vida o Jonatas, para somar com você, para ser leal a você, para te ajudar, para te proteger, para somar, para ser parceiro, parceira, não permita que os resquícios que estão dentro de ti ainda, da sua mente, possa vir a atrapalhar, gerando em você medo de não conseguir confiar de novo. Se isso acontecer, vai para Deus e fala: Pai, ainda existem resquícios. Eu quero confiar na pessoa que você mandou para mim, mas eu preciso ainda ser curada por ti. Tira tudo de dentro de mim que ainda exista de trauma e ferida. Cura e eu te dou acesso 100% para você me libertar verdadeiramente de tudo o que está aqui dentro, para eu voltar a confiar. Entende? Mas a princípio, Deus está trazendo uma pessoa para somar. Então haverá amor, haverá reciprocidade, haverá amizade, haverá parceria, ok? Haverá lealdade. É Deus que está trazendo. Quando essa pessoa chegar na sua vida, confirme com o Senhor se a pessoa que está chegando na sua vida veio dele. Por que eu estou falando isso? Porque ao nosso derredor
existem os espíritos malignos que estão escutando o que está sendo dito aqui e está escutando aí do teu lado, ok? O que você está ouvindo. Então, eles podem usar, sim, de pessoas que não vieram de Deus, ok? Para fantasiar você um personagem como se fosse dele, como se fosse de Deus para sua vida. Então, para você não cair em armadilhas do inferno contra ti, para desestabilizar você novamente, quando alguém chegar na sua vida e você achar que aquela pessoa veio enviada de Deus para ti, ore em pensamento com Deus. Não verbalize, mas ore em pensamento com Deus para confirmar se aquela pessoa que está do seu lado, que Deus está trazendo para ti, ou que trouxe para ti, é realmente a pessoa que Deus tem para andar junto contigo, é realmente o Jonatas que ele está trazendo. Por que orar em pensamento? Porque em pensamento Deus escuta, porque ele é onisciente. Então, quando você quiser pedir algo específico para Deus, que ninguém pode saber, que só Deus possa saber, ore em pensamento. Porque ao nosso derredor, por mais intimidade que você tenha com Deus, existem espíritos malignos. Ok? E a partir do momento que você verbaliza, você está dando a oportunidade do espírito maligno ouvir o que você está falando. Então, quando você quer perguntar algo específico para Deus, ore em pensamento, porque ele não tem o poder de ler a tua mente. Somente Deus tem esse poder, porque Deus é onisciente. Entende? Então, quando for algo específico, ore em pensamento para o Senhor, que ele vai te confirmar de acordo com a oração que você fez. Aí você vai saber, na certeza, que a pessoa que está vindo para a tua vida, que o Jonatas que Deus está trazendo, é a pessoa de fato que está aí do teu lado, de frente para ti. Entende? Tá bom? Então, descansa o seu coração em Deus, que esse tempo de relacionamento tóxicos que você teve acabou, ok? E que a partir de hoje Deus está trazendo para a sua vida um Jonatas que vai somar com você, vai ser parceiro leal e fiel a ti, desenvolvendo uma amizade verdadeira, de respeito, carinho e fidelidade entre vocês. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.